Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Vamos dar sequência na nossa preparação para o Tribunal de Contas da União. No dia de hoje, nós vamos prosseguir resolvendo questões da FGV de estatística, tá? Para lembrar vocês, nós já tivemos dois encontros. Primeiro, nós trabalhamos as medidas de posição, então começamos resolvendo questões sobre média, mediana, moda, né? Trabalhamos ali questões sobre quartis. E, na sequência, a gente trabalhou as medidas de dispersão ou de variabilidade. Vimos questões trabalhando a parte de desvio padrão, de variância, de coeficiente de variação. E agora a gente vai avançar, a gente vai prosseguir para mais um tópico lá do edital do TCU, que ele está lá no final do edital, mas para mim é um tópico que tem que estar bem antes até, tá? Vale a pena a gente ver no início, que é técnicas de amostragem. Vamos falar sobre esse assunto. É um assunto que eu espero que você já tenha estudado. Se você não estudou até agora, não tem problema. Eu vou começar a aula fazendo uma breve revisão aqui para todo mundo ficar a par do que se trata. E aí a gente vai direto para as questões da FGV. Vale muito a pena você prestar atenção nas questões que eu selecionei aqui, porque a cada questão a gente vai ver uma sutileza, um detalhezinho, uma coisinha a mais, um conhecimento a mais que vale a pena você ter em mente para conseguir fazer as questões que eventualmente aparecerem na sua prova. Esse é um tema bom, tá? Um tema que tem um bom custo-benefício, porque é um tema teórico, né? Você pega uma prova de estatística, tem um monte de questão lá que você vai ter que fazer conta, vai perder tempo, não sei o quê. Esse não. Esse é um assunto onde você eventualmente vai ter a oportunidade de resolver rápido, né? Vai bater o olho, é uma questão teórica, você vai ler o conceito ali que está sendo perguntado, vai achar a alternativa correta e bola para frente. Bem mais rápido, né, do que nas questões que a gente está acostumado a fazer aí. Bom, vamos lá então, pessoal, vamos dar início à aula. Vou soltar aqui a nossa vinheta e aí a gente começa. Vamos lá. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso. Não pretendo. É isso aí, pessoal. Vamos então começar a nossa preparação. Vamos trabalhar agora técnicas de amostragem. Vamos olhar como que a FGV vem cobrando as técnicas de amostragem. Para a gente entender melhor de que assunto a gente está tratando, ou pelo menos para a gente relembrar melhor todas essas coisas, eu quero colocar aqui na tela para a gente um resumo, né, das principais técnicas de amostragem. O que a gente tem que saber sobre as técnicas de amostragem? Olha, de cara vocês estão vendo aí dois grandes grupos, as técnicas probabilísticas e as técnicas não probabilísticas. O que nós temos que lembrar sobre isso daqui? Técnicas probabilísticas, como o próprio nome diz, são aquelas técnicas de amostragem que guardam um certo componente ali de probabilidade mesmo, um rigor mais científico, mais objetivo, de modo que, por meio da aplicação de uma técnica probabilística, você consegue depois, com os dados que você coletou a partir ali da sua amostra, você consegue fazer extrapolações para a população de uma maneira mais formal, tá? Por exemplo, você analisou, e o exemplo que nós vamos trabalhar aqui ao longo da aula vai ser imaginando que você é o Ibope, você foi contratado para fazer uma pesquisa eleitoral para ver quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Então você vai ter que fazer essa pesquisa, vai ter que selecionar uma amostra de indivíduos para fazer essa pesquisa, porque, claro, você não vai sair entrevistando todos os eleitores brasileiros, né? Somos 200 e tantos milhões de habitantes, 100 e poucos milhões de eleitores, você não vai entrevistar todos, você vai fazer uma amostra. E essa amostra, como é que você vai coletar essa amostra? Qual a técnica que você vai utilizar para definir daquela sua população quem faz parte da amostra? Se você utilizar uma técnica probabilística, você, a partir do que você analisou na sua amostra, você vai conseguir com mais facilidade, por meio do rigor científico, extrapolar para o restante da população, fazer inferências em relação ao restante da população. Você analisou, às vezes, 3.000, 4.000 indivíduos, 4.000 eleitores, e a partir daquilo você consegue projetar
para toda a população brasileira. Agora, se você utilizar uma técnica não probabilística, e o que caracteriza uma técnica não probabilística é a subjetividade. As técnicas não probabilísticas sempre têm um componente ali de subjetividade. Elas tentam, às vezes, até tirar, se afastar dessa subjetividade, ficar um pouco mais, uma análise mais objetiva, mas você vai ver que sempre tem ali um componente de subjetividade. Isso faz com que você não tenha algo realmente probabilístico, de modo que você não consegue, ou melhor, você até utiliza técnicas para extrapolar para a população, mas não com o mesmo rigor científico que você consegue fazer nas técnicas probabilísticas, tá bom? Vamos então lembrar rapidamente aqui cada uma dessas técnicas. Para isso, imagine esse cenário. Você é o representante do Ibope, você foi contratado lá pela Globo, né? Ibope que agora parece que nem existe mais, né? Você foi contratado pela Globo para fazer uma pesquisa eleitoral e dizer qual é a porcentagem de votos que cada um dos candidatos a presidente da República tem. Beleza? Tá bom, você foi contratado, você vai precisar escolher uma técnica para você utilizar para selecionar a sua amostra. Veja, eu não estou falando agora de quantas pessoas você vai selecionar para sua amostra. Se vai ser 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Isso aí é outra análise, uma análise de dimensionamento de amostra que não é o foco nosso aqui. O nosso foco é o seguinte, tem um departamento lá do Ibope que vai dizer, olha, você vai entrevistar 5.000 pessoas. Esse departamento vai te dizer a quantidade. Você não está preocupado com isso. Você está preocupado, tudo bem, vou ter que entrevistar 5.000? Tá. Como é que eu seleciono esses 5.000 entre os 100 e cento e tantos milhões de eleitores do Brasil? Quais são as possibilidades que você tem? Partindo das técnicas probabilísticas. Nas probabilísticas, primeira coisa que você pode fazer é uma amostragem aleatória simples. Amostragem aleatória simples, o que você vai fazer? Você vai pegar uma lista com todos os nomes de todos os eleitores do Brasil. Você vai usar uma forma aleatória de sortear essas pessoas. Por exemplo, um programinha de computador que gera números aleatórios. Aí você pede para o computador gerar um número aleatório, o computador gerou lá o número 125.293. Aí você vai lá na lista, acha quem que é a pessoa que está na posição 125.293, pega essa pessoa para a amostra. Pede para o computador gerar de novo. O computador roda lá, gera um número aleatório e você vai fazendo assim e vai selecionando quem são as pessoas da sua amostra. Repare que na amostragem aleatória simples, você precisa ter acesso à lista de todos os elementos da população. Isso é fundamental, a gente vai ver isso nas questões. Você precisa ter acesso a todos os elementos da população, eles têm que estar numa lista para que todos eles tenham a mesma probabilidade de serem selecionados ou não para a amostra, tá? Além disso, a amostragem sistemática é a outra possibilidade de amostragem probabilística que nós temos. Na amostragem sistemática, o que você vai fazer? Você precisa ter de novo a lista com todos os elementos ali da população e você vai fazer uma escolha. Você pode fazer o seguinte, olha, eu vou pegar a quinta pessoa da lista, você não está olhando para a lista, você está só imaginando. Olha, eu vou pegar a quinta pessoa da lista e depois que eu pegar a quinta pessoa da lista, eu vou pular de 1.000 em 1.000. Vou pular 1.000, pego uma pessoa. Pulo 1.000, pego mais uma. Pulo 1.000, pego mais uma pessoa. E assim por diante. Veja que na amostragem sistemática você criou um sistema, você criou uma regra objetiva para você selecionar as pessoas. Você não ficou olhando o nome das pessoas para ver quem que você quer selecionar ou não. Você criou uma regra objetiva e a partir dela você foi fazendo a seleção. A gente tem ainda a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Essas duas aqui são duas que vale a pena até explicar elas juntas, porque elas têm características em comum e características que as distinguem, e as bancas, inclusive a FGV, como nós veremos nas questões, gostam muito de misturar as duas. O que a gente tem que saber aqui? Na amostragem estratificada, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua população inteira, Brasil, tal, todos os eleitores, vai dividir essa população em estratos. O que são estratos? São subgrupos da população.
Só que esses subgrupos, eles vão ser criados a partir de um critério que você acredita, por meio da sua experiência como pesquisador, são critérios que te fazem crer que dentro daqueles grupos os indivíduos são mais parecidos entre si do que na população como um todo. Por exemplo, você pode fazer uma estratificação da população brasileira de acordo com a escolaridade, com o nível de escolaridade. Quem não tem nem nível fundamental, quem tem fundamental, quem tem o médio, quem tem nível superior, quem tem aqueles níveis acima ali do superior, mestrado, doutorado e tudo mais. Por que você vai fazer essa estratificação? Porque, da sua experiência como pesquisador, você sabe que geralmente quem tem nível de escolaridade fundamental tem uma tendência maior a preferir certas ideologias políticas. Quem tem, sei lá, doutorado, tem uma tendência maior a preferir outras ideologias e assim por diante. Né? Outras ideias e, enfim, tem outras predileções de partidos e tudo mais. Então, isso te faz acreditar que, se você divide a população com base em grupos, em subgrupos com base na escolaridade, e esses subgrupos a gente chama de estratos, você tem ali cada um desses subgrupos é bem mais parecido entre si do que a população brasileira como um todo. E aí o que você faz? Você cria os estratos e você vai pegar alguns indivíduos de todos os estratos. Alguns indivíduos de todos os estratos. Então, você vai tentar meio que representar a população brasileira. Olha, para representar a população brasileira, tem que ter algumas pessoas que têm nível fundamental, tem que ter algumas pessoas que têm nível médio, tem que ter alguns com nível superior, tem que ter alguns com mestrado, alguns com doutorado, e assim por diante. Quantas pessoas de cada um desses grupos você vai pegar? Vai depender. Existem alguns critérios. O critério mais básico para você fazer essa escolha é representar proporcionalmente a população. Sei lá, se 10% da população brasileira tem mestrado, então na sua amostra, 10% da sua amostra serão pessoas que têm mestrado. E assim por diante. Com o objetivo de tentar espelhar a distribuição da população brasileira na sua amostra. Tem uma outra amostragem que eu disse aqui, né, que a gente ia tratar junto, que é a amostragem por conglomerados, que ela é muito parecida, tá? Ela lembra que a amostragem estratificada. Lembra num primeiro momento, tá? Porque é o seguinte, na amostragem por conglomerados, você também vai dividir a sua população em subgrupos. Pegou a população inteira, dividiu em subgrupos. Só que você vai fazer o seguinte, primeiro, esses subgrupos que você escolhe, geralmente são subgrupos relacionados com localização física, tá? Localização das pessoas. Por exemplo, você pode pegar um bairro lá da cidade de São Paulo, tá? E você pode pensar assim, ó. Vamos pensar melhor. Você pega e divide. Vamos pensar na cidade de São Paulo, só para facilitar o entendimento. Você pegou ali a cidade de São Paulo e você dividiu a cidade de São Paulo em regiões administrativas, tá? Não exatamente as regiões que existem lá, mas você pegou a cidade de São Paulo e dividiu ela em 1000 regiões. 1000 pedacinhos, né? Você foi fazendo quebras ali da cidade de São Paulo, de modo que o mapa ali ficou com 1000 pedacinhos. Cada pedacinho desse é um conglomerado. Tá? O conglomerado é isso, é meio que essa divisão quase que física mesmo que você vai fazendo. A partir disso, você faz o seguinte, desses 1000 conglomerados, eu vou escolher 5 desses conglomerados, eu vou escolher 10 desses conglomerados aqui, e nesses que eu escolhi, eu vou analisar todos os indivíduos, tá? Então, olha a diferença. Na amostragem por conglomerados, você divide a população em subgrupos, que são os conglomerados, você escolhe apenas alguns dos conglomerados, mas você analisa todos os indivíduos dentro de cada grupo. Na amostragem estratificada, você divide a população também em subgrupos, que são os estratos, você pega elementos de todos os subgrupos, porém você só pega alguns elementos. Então é bem diferente, né? E as bancas gostam de misturar isso, a gente vai ver isso, a FGV adora fazer isso também. Vamos falar rapidamente sobre as amostragens não probabilísticas. As não probabilísticas, pessoal, têm sempre um componente mais subjetivo na escolha dos elementos. O primeiro caso é a amostragem por julgamento ou amostragem intencional. Como o próprio nome diz,
a ideia aqui é o seguinte, o pesquisador, com base na experiência dele mesmo, ele vai intencionalmente escolher que pessoas farão parte da amostra ou não. Então, você é um pesquisador, você está lá na Praça da Sé em São Paulo, um lugar super movimentado, passa gente pra caramba, você olha, pô, essa pessoa aqui eu acho que é bom trazer ela aqui para minha amostra. Ela me parece ser diferente de outras pessoas que eu já entrevistei. Ah, essa outra aqui também eu vou entrevistar. Ah, essa outra ali eu não vou não. E assim por diante. Você vai fazendo um julgamento. Veja como é subjetivo. Essa é a característica das amostragens não probabilísticas, tá? Então, por julgamento é isso. E essa segunda aqui, ó, a amostragem por bola de neve. Essa daqui, provavelmente você já ouviu falar de algo parecido com isso, já viu isso acontecer alguma vez, porque a amostragem por bola de neve, ela é o seguinte, imagina que você decide só a primeira pessoa que você vai entrevistar. Ah, vou entrevistar esse fulaninho que está passando aqui na minha frente. Entrevistou ele? Quais serão os próximos elementos da sua amostra? Você vai pedir para o fulaninho indicar. Vai falar, fulaninho, me indica aí 3 amigos seus, 3 pessoas aí para eu entrevistar. Aí o fulaninho indica 3. Você entrevista cada uma das 3. Aí você também pergunta para cada uma dessas 3 pessoas, você pode me indicar mais 3 pessoas? Cada uma vai indicar mais 3, vai abrindo, né? Vai só aumentando, e com isso você vai fazendo a sua amostra. Por isso que ela chama bola de neve, né? Ela meio que vai aumentando ali, vai crescendo ao longo do tempo, até chegar no tamanho de amostra que você quer, beleza? Então essa é a amostragem por bola de neve. Fora ela, pessoal, vamos falar rapidamente da amostragem por cotas. A amostragem por cotas, ela está até aqui na mesma altura da amostragem estratificada, porque ela é uma tentativa de se reproduzir uma amostragem estratificada. E a FGV até gosta de fazer essa relação, tá? Entre a amostragem por cotas e a amostragem estratificada. Porque é o seguinte, o que é a amostragem por cotas? Você pega a população, você separa essa população em subgrupos menores, que são subgrupos que para você são representativos, né, de grupos da população. Então, você usa o critério que você achar melhor, você pode eventualmente até usar isso mesmo de, eu vou separar por escolaridade mesmo, né? Aqui vai ter um subgrupo aqui do pessoal de nível fundamental, de nível médio, nível superior, e aí o que você faz? Você atribui cotas do total da amostra, você atribui cotas para cada um dos grupos. Então você diz, eu acho que tem que ter 15% de pessoas com nível fundamental. Eu acho que tem que ter 20% de pessoas de nível superior, e assim por diante. Mas veja, sempre o eu acho. É com base na experiência do pesquisador, tá? O pesquisador, com base na experiência dele, ele não, olha, para calibrar legal aqui, eu acho que é bom pegar um pouquinho mais aqui de pessoas com nível fundamental e tal. Então, não é aquela coisa objetiva que a gente fez na amostragem estratificada, de calcular a proporcionalidade da população mesmo, para atribuir as quantidades. Na amostragem por cotas é uma coisa mais subjetiva. Tem ainda essa amostragem por tipicidade, que ela de alguma forma lembra também a amostragem por conglomerados, está até na mesma altura aí propositalmente, tá? Ela lembra porque na amostragem por tipicidade você vai estar olhando alguma característica daqueles indivíduos e vai colocar esses indivíduos em grupos diferentes e vai selecionando indivíduos de todos os tipos que você encontra ali, tá? A amostragem por voluntários, ela é muito comum nos testes de vacina. Teste de vacina, você pode escolher, você pode chegar lá e falar, não, você vai fazer parte do meu teste de vacina. Quero nem saber, pode vir aqui, você vai ser testado aqui, porque eu estou precisando de alguém com as suas características. Você não vai fazer isso. Teste de vacina, teste de remédio, a pessoa tem que ser voluntária para participar, né? Então, esse é o exemplo clássico de amostragem por voluntários. Tem ainda a amostragem por saturação. Na amostragem por saturação, o que você vai fazer? A princípio, você não sabe quantas pessoas você vai trazer para sua amostra. Você vai entrevistando indivíduos, vai trazendo indivíduos, entrevistando, e você vai acompanhando o comportamento do resultado. Vamos imaginar que você tem lá o candidato A e o candidato B, tá? E aí você começou a fazer pesquisa, e aí entre os primeiros que você entrevistou,
30% iam votar no candidato A, 70% iam votar no candidato B. Aí você continuou pesquisando mais e os números foram mudando um pouco. Aumentou um pouco do candidato A, foi de 30% para 40%, diminuiu do B de 70% para 60%, beleza. E aí você continuou entrevistando mais e mais pessoas, sempre acompanhando essas variações, e você percebeu que chegou num determinado momento que o percentual parou de variar. Ficou ali mais ou menos, sei lá, 42% para o candidato A, 58% para o candidato B, e dali para frente você está entrevistando mais indivíduos, mas isso não está mudando mais. Então, de certa forma, estabilizou, saturou. Essa que é a ideia da amostragem por saturação. E a gente tem para fechar aqui a amostragem por conveniência, tá? Conveniência, como o próprio nome diz, você escolhe para sua amostra os elementos que forem mais convenientes para você. Sei lá, as pessoas que estiverem ao seu redor, os seus familiares, as pessoas que estão no seu grupo de WhatsApp, enfim. Outro dia eu fiz uma pesquisa assim, uma pesquisinha de uma coisa minha mesmo, relacionada à direção, e o que eu fiz? Eu fui lá nas pessoas que me seguem no Instagram. Veja, é um claro exemplo de amostragem por conveniência, tá? Qual o problema desse tipo de amostragem? Não segue o mesmo rigor científico das amostragens probabilísticas, não permite que a gente faça inferências com o mesmo nível de segurança, tá? Então é isso, pessoal. Até aqui a gente conseguiu fazer uma revisão, acho que legal, das técnicas de amostragem. Espero que você tenha conseguido acompanhar, tenha conseguido relembrar, ou se você nunca viu isso, que você tenha conseguido, né, ter uma ideia do que se trata. Vamos olhar as questões de prova para a gente ver como é que isso efetivamente pode aparecer para vocês, tá? Vamos começar aqui então, dá uma olhada comigo aqui nessa primeira questão. Ela fala para a gente que, a respeito das técnicas de amostragem probabilística, não é correto afirmar que... Vamos achar coisa errada. Letra A. Na amostragem por conglomerado, a população é dividida em diferentes grupos. Até aqui tudo bem. Extraindo-se uma amostra apenas dos conglomerados selecionados. Isso aqui está certo? Está certíssimo, tá? Na amostragem por conglomerados, é isso que a gente faz. A gente divide a população em grupos e a gente vai montar a nossa amostra como? Pegando elementos apenas dos conglomerados selecionados e não de todos os conglomerados. Continuando. Na amostragem estratificada, se a população pode ser dividida em subgrupos que consistem em indivíduos bastante semelhantes entre si, pode-se obter uma amostra aleatória em cada grupo. Essa que é a ideia? Sim. Na amostragem estratificada, vou deixar aqui, ó, certo, né? Na amostragem estratificada, o que a gente faz é isso. A gente divide a população em subgrupos e aí a ideia é que esses subgrupos tenham indivíduos semelhantes entre si, ou seja, que esses subgrupos sejam mais homogêneos, tá? E feito isso, a gente vai fazer uma amostra aleatória pegando indivíduos de todos os grupos, né? Em cada grupo, como o enunciado falou. Letra C. Na amostragem aleatória simples, inclusive, ó, bom deixar para vocês, a amostragem aleatória simples, de vez em quando o examinador vai se referir como AAS, tá? Se sorteia um elemento da população, sendo que todos os elementos têm a mesma probabilidade de serem selecionados. É assim, a gente vai sortear elementos da população? Sim, vamos selecionar de maneira aleatória. E todos os elementos têm que ter a mesma probabilidade? Também, certíssimo. Letra D. Na amostragem por voluntários, a população é selecionada de forma a estratificar aleatoriamente os grupos selecionados? Claro que não, né? Na amostragem por voluntários, nós sabemos que a amostragem por voluntários é aquela da vacina. Você faz o quê? Você deixa que os voluntários compareçam para fazer parte da amostra. Você não decide quem vai fazer parte da amostra, eles se voluntariam, né? Então é isso, a alternativa D era o gabarito, porque a questão estava pedindo a errado, o que a gente não podia afirmar. Muita atenção nessas coisinhas, né? E a letra E, na amostragem sistemática, os elementos da população se apresentam ordenados e a retirada dos elementos da amostra é feita periodicamente? Certíssimo. Os elementos da população vão estar ordenados, por exemplo, numa lista, tá? Lista lá de eleitores, e você vai tirar elementos periodicamente. Lembra que eu falei?
Você tirou o primeiro, você tirou um, aí depois você vai passar 1000, vai tirar mais um, passa mais 1000, tira mais um, você vai selecionando periodicamente uma quantidade ali por meio de um critério objetivo de seleção. Então, o gabarito da questão era a letra D. Vamos dar uma olhada na próxima questão. Ela fala a respeito dos principais tipos de amostragem, é correto afirmar que, letra A amostragem sistemática possui um viés sistemático devido ao processo de seleção. Pessoal, se a amostragem tiver um viés, quer dizer que ela não é probabilística. A amostragem probabilística não pode ter viés, tá? Então, tá errada essa questão aqui. A amostragem sistemática, ela é uma amostragem probabilística, como a gente viu. Então, ela é uma técnica que leva a uma seleção objetiva dos dados, sem viés no sentido de gerar um resultado mais tendente ao candidato A ou mais tendente ao candidato B, por exemplo. Tá? Letra B. A letra B fala para a gente que na amostragem aleatória estratificada há a possibilidade de que nenhuma unidade de um ou mais estratos sejam selecionadas. Será que a gente tem essa possibilidade de que nenhuma unidade de algum extrato seja selecionada? Não, não existe essa possibilidade. Você tem que selecionar indivíduos de todos os extratos. Letra C. Na amostragem de conglomerados em 2 estágios, não é possível encontrar a probabilidade de que uma ou mais unidades do segundo estágio seja incluída na amostra. Bacana. Essa questão aqui é interessante porque ela aproveita para me deixar falar um pouquinho com vocês sobre o que é essa história de amostragem em 2 estágios. A amostragem em 2 estágios, ela consiste basicamente em você aplicar uma técnica de amostragem na sequência aplicar outra. Pode até ser a mesma técnica, aplica uma vez, depois aplica mais uma vez, ou então você começa com uma técnica e depois coloca outra. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês de amostragem em 2 estágios, combinando amostragem, um caso clássico é estratificada com aleatória simples, tá? Que você faz o seguinte, ou melhor, já que a questão está falando de conglomerados, vamos falar dele. Pensa o seguinte, imagine que você quer fazer uma pesquisa, tá? Só que essa pesquisa agora vai ser com estudantes, alunos aí de escolas. O que você pode fazer? Você pode, primeiramente, num primeiro estágio, num primeiro passo da sua análise, você tem ali todas as escolas da sua cidade. Você pode considerar que cada escola é um conglomerado, certo? Conglomerado, tá cheio de estudante ali. Cada escola é um conglomerado. E você seleciona algumas escolas para, a princípio, fazerem parte da sua amostra. Cada escola é um conglomerado, você escolhe alguns conglomerados, esquece os outros, e você vai trabalhar com aquelas escolas que você escolheu. Tá bom, escolhi as escolas. Agora, dentro de cada escola, eu tenho várias turmas. E eu posso considerar que cada turma de cada escola é um pequeno conglomerado também. Então, numa segunda etapa, agora olhando só para as escolas que eu escolhi na primeira etapa, nessa segunda etapa eu posso considerar que cada turma é um conglomerado, e aí eu posso escolher apenas algumas turmas, ou seja, escolher apenas alguns conglomerados para fazerem parte da minha amostra. Percebe que a gente foi em 2 passos? Primeiro, a gente tratou as escolas como conglomerados, escolhemos algumas. Na sequência, já tínhamos as escolas definidas, nós tratamos as turmas como conglomerados e aí escolhemos ali os elementos que vão fazer parte da nossa amostra. E aí sim, nas turmas que nós escolhemos, nessa segunda etapa, nós vamos entrevistar todos os elementos. Dá para calcular a probabilidade de que o indivíduo seja escolhido para a amostra ou não? Dá para calcular. É só pensar o seguinte. Tudo bem, vamos imaginar que tem 1000 escolas, cada escola tem 1000 alunos, então tem aí 1 milhão de alunos, né? Não, 1000 escolas com 1000 alunos fica demais, né? Vamos imaginar que a gente tem 100 escolas, cada uma com 1000 alunos, de modo que tem 100.000 alunos ao todo, tá? Se você quiser calcular a probabilidade de um determinado aluno ser selecionado, você consegue, né? Se você sabe que a amostra vai ter não sei quantos alunos, a amostra vai ter, sei lá, 2.000 alunos,
você consegue calcular a probabilidade de que um determinado aluno específico seja contemplado pela amostra, mesmo que seja em 2 etapas. Então, por isso, essa alternativa aqui está errada. É possível calcular sim. Letra D. Na amostragem de conglomerados, todos os conglomerados são sempre selecionados? Claro que não. Na amostragem de conglomerados, a gente escolhe alguns conglomerados. E naqueles que a gente escolheu, a gente analisa todos os indivíduos, né? Letra E. Tem que ser o gabarito, né? Na amostragem estratificada, a amostragem estratificada é geralmente mais eficiente do que a amostragem aleatória simples do mesmo tamanho. Isso aqui tá certo, pessoal? Tá certo, tá? O gabarito é a letra E e é uma alternativa boa para a gente explicar um pouco mais isso aqui. Por que a amostragem estratificada é mais eficiente do que a aleatória simples? E do jeito que a questão falou, ó, geralmente, é sempre? Não, geralmente. Porque é o seguinte, vamos imaginar que você tem que fazer uma amostra de 5.000 eleitores do Brasil. Você voltou a ser o Ibope lá, você tem que fazer uma amostragem com 5.000 eleitores do Brasil. Olha, você pode escolher aleatoriamente 5.000 pessoas no Brasil para fazerem parte da sua amostra, certo? Pode fazer isso. Você concorda que você pode dar o azar de, nessa seleção aleatória, acabar pegando mais pessoas com nível superior do que a média da população do Brasil? Pode acontecer, né? Imaginar que, em média, 15% da população brasileira tem nível superior. E acabou que na sua amostra, por uma questão estatística mesmo, de variabilidade ali, a sua amostra, por um acaso, não era 15% das pessoas que tinham nível superior, mas sim 20% das pessoas da sua amostra tinham nível superior. E aí, lá no nível médio, em vez de 35% das pessoas ter nível fundamental, melhor dizendo, em vez de 35% das pessoas terem nível fundamental, sei lá, você pegou 27% da sua amostra que são pessoas com nível fundamental. Veja, ficou desigual em relação ao Brasil. Isso pode gerar um erro nos resultados da sua pesquisa? Pode, né? Agora, quando você faz na amostragem estratificada, você não incorre nesse erro, porque você já estratifica a população, já separa a população em nível fundamental, nível médio, nível superior, não sei mais o que, e você já seleciona propositalmente para a sua amostra as quantidades corretas de cada um desses grupos, de modo a garantir que a sua amostra tem mesmo elementos de todos aqueles grupos na proporção que eles se encontram na população brasileira, né? Então é por isso que para uma mesma quantidade de pessoas, 5.000 pessoas você vai escolher, a amostragem estratificada ela tende a ter resultados mais precisos, mais corretos do que na amostragem aleatória simples. Quando é que isso não vai ser verdade? E é bom que você saiba, porque isso pode ser gabarito de questão. Quando é que a amostragem aleatória simples ou estratificada dão na mesma? Tá? Elas vão dar na mesma quando você não possui ou não utiliza um critério para a estratificação da população que seja relevante. Se você usar um critério para estratificar a população que não tem nada a ver com o que você está pesquisando, você, na prática, vai acabar dando na mesma de fazer uma amostragem aleatória. Por exemplo, se você quer selecionar os indivíduos aí que votam, você quer fazer a pesquisa eleitoral, quer saber quem vai votar em que partido, e você pergunta para as pessoas, você resolve estratificar as pessoas de acordo com o tamanho do sapato que elas calçam. Pessoas que calçam sapato até tamanho 35 vão fazer parte de um grupo. De 35 a 38 vão fazer parte de outro grupo. De 39 a 42 vai ser outro grupo. Se você estratificar a população desse jeito, essas pessoas são mais similares entre si do que em relação ao restante do país? Depende. Em relação ao tamanho do pé, sim, são mais parecidas entre si. Mas em relação às preferências eleitorais, elas são mais parecidas entre si do que em relação à população como um todo? Acredito que não. Né? Nunca vi nenhuma relação entre tamanho do pé e preferência eleitoral. Então, usando um critério ruim para fazer estratificação, você vai ter uma amostragem com o mesmo nível de qualidade de uma amostragem aleatória simples. Tá? Então, ou você escolhe um critério que realmente vai separar as pessoas em grupos que têm tendências, têm preferências eleitorais diferentes, distintas entre si, ou então faz direto a amostragem aleatória simples,
com a população inteira. Beleza? Maravilha, então, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fechar esse nosso bloco aqui, tá? Vou fechar o bloco e aí a gente dá sequência na aula já já, então. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso público. Não. Não pretendo. Me aposentei. Podem vir. Beleza, pessoal. Vamos seguir, então. Vamos continuar resolvendo questões da FGV, questões sobre a parte de técnicas de amostragem, que é o foco dessa aula de hoje. Vou colocar aqui na tela já a próxima questão que a gente vai resolver, que é essa daqui, ó. Uma questão de 2019, que fala sobre os desenhos mais utilizados para a seleção da amostra e suas características. O que a gente pode afirmar? Olha a letra A. A amostra por conglomerados tem como principal restrição o custo de extração, que costuma ser elevado. Pessoal, isso aqui está errado e é fundamental que a gente entenda por que está errado, tá? Que isso aqui é uma característica da amostragem por conglomerados. Vamos pensar num caso mais simples, para ficar bem fácil de você entender. Você está fazendo aquela mesma pesquisa eleitoral do Ibope, só que você só vai analisar o seu bairro, só o bairro onde você mora, tá? Vai analisar só as pessoas do bairro que você mora. Como é que você pode fazer uma amostragem por conglomerados no bairro que você mora? Ou melhor, vamos começar por outra. Você vai fazer uma amostragem aleatória simples lá no seu bairro. Se você vai fazer uma amostragem aleatória simples no seu bairro, você vai selecionar, sei lá, 100 indivíduos para você pesquisar, tá? Você vai sortear esses indivíduos. Você concorda que é provável que tem um indivíduo que mora nessa quadra aqui, ou nessa rua, daí tem outro indivíduo que mora lá na outra quadra, e aí o outro, não sei o quê. Você vai ter que, basicamente, caminhar pelo seu bairro inteiro, indo, voltando, não sei o quê e tal, para você conseguir fazer as suas entrevistas. Vai andar pra caramba, né? Agora, se você fizer uma amostragem por conglomerados, o que você pode fazer? Você pode considerar que cada quadra do seu bairro é um conglomerado. E aí você escolhe algumas quadras apenas, para dar mais ou menos 100 indivíduos, escolhe, sei lá, 2 ou 3 quadras, e você vai entrevistar todos os moradores, todos os eleitores, melhor dizendo, dessas 2 ou 3 quadras que você escolheu. Você concorda que fica muito melhor para você? E você vai lá numa determinada quadra, vai batendo de casa em casa, vai entrevistando todo mundo. Vai para outra quadra, bate de casa em casa, entrevista todo mundo. Então veja, o custo da amostragem por conglomerados ele é mais baixo, principalmente esse custo de deslocamento, que é uma coisa que pega muito numa pesquisa, tá? Então, o gabarito, a alternativa A está errada, porque ela está falando que a restrição é o custo, quando na verdade uma vantagem da amostragem por conglomerados é o custo baixo, tá? Letra B. A amostragem sistemática tem como fragilidade o fato de que apenas a seleção do primeiro indivíduo é probabilística. Isso aqui está errado. A amostragem sistemática como um todo, ela é toda probabilística, não é só o primeiro indivíduo. Você cria uma regra objetiva para você sair selecionando os indivíduos, não é? Então, ela é completamente probabilística, não tem negócio de meio probabilística não, tá? Letra B está errada. Letra C. A amostragem por cotas é uma forma de seleção estratificada, também apoiada em critérios probabilísticos. Pessoal, a amostragem por cotas ela é uma tentativa de espelhar a amostragem estratificada, mas ela não é probabilística. Nós vimos isso, né? Na nossa revisão agora a gente viu que a amostragem por cotas ela não é probabilística. Então, mais um item errado, vamos para o próximo, que fala que a probabilidade a priori de seleção de um indivíduo numa amostragem aleatória simples é diferente quando a amostra é com ou sem reposição. Eu vou pular esse... Eu vou pular não, vamos matar logo esse item, vamos matar ele. Olha só, quando você vai fazer uma amostragem aleatória simples, você pode fazer de duas maneiras, com reposição ou sem reposição. Então você tem lá todos os moradores, vamos pensar no seu bairro mesmo, tem todos os moradores do seu bairro, você vai selecionar 100 indivíduos aleatoriamente para fazerem parte da sua amostra. Você tem a lista com o nome dos 100 indivíduos e tem duas maneiras de você fazer.
Você gera um número aleatório, pô, gerou um número lá 293. Ah, deixa eu ver na lista aqui quem está na posição 293. Ah, é o Zezinho. Beleza, o Zezinho vai fazer parte da amostra. Agora, eu posso, a partir daí, cortar o Zezinho, para que eu não possa mais escolher o Zezinho para minha amostra, ou eu posso deixar o Zezinho lá e, eventualmente, correr o risco de ter duas vezes o Zezinho na amostra. As duas formas são probabilísticas, as duas formas são aceitáveis, tá? Para a gente aqui, vamos tratar como similares, não tem por que a gente tratar elas como diferentes aqui no nível que a gente trabalha. E assim, o que a questão está dizendo aqui é que a chance do indivíduo ser selecionado em um método ou no outro, com ou sem reposição, é diferente. E não, a probabilidade de cada indivíduo ser selecionado é a mesma, tá? Na verdade, todos os indivíduos, seja no primeiro caso, seja no segundo, todos os indivíduos têm que ter a mesma probabilidade de serem selecionados. Então, a alternativa D está errada. O gabarito só pode ser a letra E, mas vamos entender. A letra E fala que na amostragem por saturação, uma estatística empregada no dimensionamento da amostra é o coeficiente de variação. Olha só, isso aqui está certo. Eu falei para vocês um pouquinho sobre a amostragem por saturação. Qual que é a ideia desse tipo de amostragem, pessoal? A ideia é aquela de que você vai selecionando elementos para a sua amostra até você perceber que não está tendo mais variação, por exemplo, nos percentuais lá de cada candidato, tá? Uma técnica que se utiliza, então, para se determinar o tamanho da amostra, que não é o foco dessa nossa conversa aqui, né? Não é tamanho de amostra, é técnica de amostragem apenas. Uma das maneiras que você faz para definir o tamanho da sua amostra é analisar, sim, o coeficiente de variação. Não vamos entrar em detalhe porque não é o nosso foco aqui, mas vejam que uma questão como essa eu quis trazer aqui porque as 4 primeiras alternativas traziam ali elementos conceituais muito importantes para a gente. Vamos para a próxima questão. Fala sobre a amostragem estratificada. Vamos analisar as afirmativas. A primeira fala que a amostragem estratificada visa produzir estimativas mais precisas, produzir estimativas para a população toda e para subpopulações. Isso aqui está certo, pessoal? Olha, a amostragem estratificada ela tem o objetivo de gerar estimativas mais precisas? Sim, a gente faz a estratificação para garantir resultados um pouco mais precisos, né? A gente consegue, a partir dela, fazer estimativas para a população toda? Sim, a amostragem probabilística, nós usamos ela para fazer análise para a população toda. Podemos fazer análise para subpopulações? Podemos, tá? Porque como a gente tem os estratos, a gente pode fazer inferências específicas para cada extrato. Por exemplo, na hora que eu vou fazer a minha amostragem estratificada, eu separei os eleitores de acordo com a escolaridade deles. Então, eu sei que na minha amostra vai ter lá uma quantidade de indivíduos com nível fundamental, com nível médio, com nível superior e tal. A partir disso, eu posso tentar estimar qual é o percentual de votos que cada candidato tem, considerando a população inteira. Mas eu posso olhar em uma faixa específica. Olha, deixa eu olhar aqui no nível fundamental, né? Qual é a inferência que eu posso fazer para a população como um todo dos votos desse grupo, das pessoas que têm nível fundamental? Você pode chegar lá e fazer uma inferência, entender que, olha, dentre as pessoas com nível fundamental, o candidato A está com 70%, o candidato B está com 30%. Dentre as pessoas com nível superior, está invertido, está ao contrário. Pode ser, né? Pode acontecer. Então, dá para fazer análises para subpopulações também. O segundo item, né? Isso aqui está verdadeiro, então. O segundo item fala que, em geral, quanto menos os elementos de cada extrato forem parecidos entre si e também entre os extratos, maior será a precisão dos estimadores. Isso aqui está certo? Está errado, pessoal, porque vai diretamente contra o que a gente quer. A gente quer que os elementos de cada extrato sejam mais parecidos e não menos, né? Quanto mais parecidos os elementos de cada extrato, maior será a precisão dos estimadores. A gente quer que os indivíduos sejam muito parecidos dentro do seu extrato e que eles sejam diferentes, na verdade, tem mais esse ponto aqui no item, né? Eles sejam diferentes de um extrato para o outro, tá? Então eu quero que, olha, todo mundo que está aqui no grupinho de nível fundamental, todo mundo não, mas em regra, em geral,
essas pessoas aqui de nível fundamental sejam mais parecidas entre si no que se refere à preferência eleitoral do que são, por exemplo, com o restante da população. E, em particular, eu quero que um grupo seja muito diferente do outro. O desejável para mim é que nível fundamental tem uma característica, nível superior tem uma característica bem diferente, que distingue bem um grupo do outro, tá? É isso que a gente busca ter. Então, esse item está errado, falso. E o terceiro item, a estratificação produz necessariamente estimativas mais eficientes do que a amostragem aleatória simples? Eu falei para vocês que não é necessariamente. Isso aqui está errado. Depende do quê? Depende da qualidade do critério, dos critérios que você utilizar. Né? Se você usar um critério ruim para fazer estratificação, como aquele exemplo esdrúxulo que eu dei do tamanho do pé, você vai chegar num resultado nada melhor do que numa amostragem aleatória simples. Então, não vai ser necessariamente melhor a estratificação, não. Vai ser melhor se a estratificação for bem feita, tá? Então, aqui, ó, letra A, né? Só a primeira afirmação que estava verdadeira, é isso aí. Bora para frente. Próxima questão. Sobre as vantagens da amostragem por conglomerados, olha ela de novo aí, vejam como a banca gosta dessas amostragens, né? O plano amostral é mais eficiente, já que dentro dos conglomerados os elementos tendem a ser mais parecidos. Isso aqui é coisa do quê, pessoal? Isso aqui é coisa de amostragem estratificada, né? Veja que é isso, ó. As questões de prova, eu acho que você está pegando o espírito, né? As questões de prova, elas vão misturando os conceitos de uma com a outra. Falou de dentro de cada grupo, os elementos são mais parecidos entre si, isso é o quê? Isso é estratificação. Isso é amostragem estratificada, né? Dentro dos estratos é assim, dentro dos conglomerados não. Pensa, um conglomerado, o exemplo que eu dei, os moradores de uma quadra do seu bairro. Nada garante que eles são realmente mais parecidos entre si em termos de preferência eleitoral, né? Eles apenas estão fisicamente próximos porque eles moram na mesma quadra. Além disso, segundo item, não há necessidade de uma lista de identificação dos elementos da população. Isso aqui é muito importante que você saiba e saiba que está certo, tá? Quando a gente fala das técnicas de amostragem probabilísticas, uma distinção interessante entre elas é o seguinte: na amostragem aleatória simples e na amostragem sistemática, você necessariamente precisa ter uma lista com todos os elementos da sua população. Você tem que ter lá uma lista com todos os eleitores. Por quê? Porque senão eles, no caso lá da amostragem aleatória simples, se você não tiver a lista com todo mundo, eles não vão ter a mesma probabilidade de serem selecionados. Você só consegue garantir que todo mundo tem chance de ser selecionado se você tiver o nome de todos, tá? Na amostragem sistemática, é importante você ter a lista com todo mundo, por quê? Porque na hora que você criar a sua regra de seleção, ó, pego esse, pulo 1000, pego esse, pulo 1000, você tem que ter a lista, porque senão como é que você vai fazer isso, né? Então, nessas duas você precisa ter a lista de todo mundo. Agora, nas amostragens por conglomerados e estratificada, você não precisa ter a lista de todo mundo. E isso é uma grande vantagem, né? Porque tem situações que você não tem lá um cadastro bonitinho de todo mundo, né? Deveria ter. Agora que censo demográfico já tem tempo que não acontece e tal. Você não tem uma coisa redondinha ali, com a lista mesmo certinha de todos os moradores, de todos os lugares e tal. Isso faz com que você prefira até, né, usar uma técnica que você não precisa ter a lista de todo mundo. Conglomerados, só precisa ter ali, ó, se os conglomerados vão ser as quadras do seu bairro, o que você precisa ter é todas as quadras. Você não precisa saber exatamente o nome de todos os moradores de todas as casas. Você precisa ter as quadras para você criar os conglomerados, tá? Beleza, então o segundo item está certo. O terceiro item tem, em geral, está falando de amostragem por conglomerados, né? Ela tem, em geral, menor custo por elemento, principalmente quando o custo por observação cresce e se aumenta a distância entre os elementos. Certíssimo, foi o que a gente falou. Menor custo por quê? Por conta da questão do deslocamento, né? Na amostragem por conglomerados, cada quadra ali do seu bairro, por exemplo, é um conglomerado, você vai lá, roda a sua quadra, entrevistou todo mundo. Vai para outra quadra, roda ali, entrevistou todo mundo. É muito mais rápido, muito mais eficiente isso do ponto de vista de custo,
do que você entrevista um fulano que mora nessa quadra, e um fulano que mora nessa, outro que mora nessa, um que mora ali, não sei o que, você vai fazendo zigue-zague pelo seu bairro, gastando tempo, gastando dinheiro, né? Então, gabarito da questão 2 e 3, né? Onde é que eu tenho 2 e 3? Aqui, alternativa D de dado. Questão interessante, né? Acho que questão boa para a gente fixar, ainda que você sinta que, pô, tá um pouco repetitivo, hein, professor? Que bom que tá repetitivo, né? Que bom que você está vendo que a FGV, até nesse tipo de assunto, ela é repetitiva. Quem conhece a FGV de outras matérias sabe que ela repete bastante o modelo de questão. Na estatística não é diferente, não, tá? Vamos continuar aqui. Essa questão aqui é bem interessante. Numa amostragem estratificada, a alocação das unidades amostrais pode ser realizada a partir de diferentes critérios. Sobre esse assunto, cabe destacar o quê? Pessoal, queria falar rapidamente para vocês dessas duas coisas aqui, ó. Alocação ótima de Neyman e a amostra estratificada proporcional. Vou falar dessas duas coisas aqui, a alocação proporcional e a alocação ótima de Neyman, porque aí a gente mata a questão. Aqui é um detalhezinho que vale a pena a gente ter todo mundo aqui alinhado, todo mundo com o mesmo nível de conhecimento. Olha, como é que a gente fazia mesmo a amostragem estratificada? A gente ia lá e separava a população brasileira em estratos. Pessoal de nível fundamental, médio, superior, mestrado, doutorado e tal, né? Qual era a próxima coisa que a gente fazia? Decidia quantos elementos a gente ia pegar em cada um dos estratos, né? Eu quero ter 5.000 pessoas ao todo na minha amostra, isso já foi definido para mim. Agora, como é que eu vou distribuir essas 5.000 pessoas entre os meus estratos? Quantas pessoas eu vou pegar com nível médio, por exemplo? Técnica básica é proporcionalidade. Se 20% da população de eleitores brasileiros tem nível médio, na hora de montar minha amostra, eu quero que na minha amostra, 20% da minha amostra sejam pessoas de nível médio. Se a minha amostra tem que ter 5.000 pessoas, eu vou querer que 20% disso, ou seja, 1.000 pessoas, sejam pessoas com nível médio. Então já escolhi, ó, 1.000 pessoas vão ter que ter nível médio. E nível superior? 10% da população tem nível superior. Então, eu quero que na minha amostra 10% tenha nível superior. 10% de 5.000 é 500. Então, tem que ter 500 pessoas com nível superior. Você pode ir fazendo assim, proporcionalmente, tá? Essa é a alocação proporcional. Só que tem uma outra coisa que você pode fazer, que é a tal da alocação ótima de Neyman, que é o seguinte. Dentro de cada... A ideia de criar os estratos é que dentro de cada extrato eles sejam mais parecidos entre si do que com a população inteira, né? Pode acontecer de que alguns extratos sejam mais parecidos entre si do que outros. Por exemplo, pode ser, levando a um exemplo extremo, que quase todo mundo do pessoal lá de nível fundamental, tem uma preferência clara por políticos da ideologia A. Pode ser que lá no grupo do pessoal, lá do outro extremo, com doutorado, lá no grupo do pessoal do doutorado, haja um pouco mais de variação. Tem o pessoal que é mais ali ligado à ideologia A, tem o pessoal que é mais ligado à ideologia B, tem o pessoal que varia, enfim, tá ali buscando se entender ainda e tal. E aí, o que você percebe numa situação como essa? Poxa, se o pessoal aqui do nível fundamental é muito parecido entre si, eu preciso entrevistar um monte de gente aqui? Não. Se eu entrevistar um pouco aqui, sei lá, vamos imaginar que a princípio seria, se você fosse fazer uma proporcionalidade, você ia pegar 2.000 pessoas de nível fundamental. Pô, precisa pegar 2.000 de nível fundamental? Não precisa. Se você pegar 500 pessoas com nível fundamental, você já vai ter uma boa ideia, porque eles não variam tanto entre si. E da mesma maneira, lá no pessoal com doutorado, a princípio, sei lá, eu ia pegar só 200 pessoas com doutorado. Só que se eles são muito diferentes, se ali tem uma variabilidade maior, a tendência é o quê? Poxa, então é melhor pegar mais pessoas de nível, mais pessoas com doutorado, para eu conseguir entender melhor qual que está sendo a prevalência dessa vez. Será que dessa vez o pessoal está atendendo mais para a ideologia A, está atendendo mais para a ideologia B, enfim. A ideia, portanto, da alocação ótima de Neyman é isso. É que você analise as variâncias
dentro de cada um dos grupos, para ver quais grupos são mais homogêneos entre si, quais grupos são menos homogêneos entre si. Aqueles que são mais homogêneos entre si, você vai pegar menos elementos. Aqueles grupos que são menos homogêneos, que são mais diferentes ali dentro deles, você vai pegar mais elementos para você captar melhor qual é a tendência ali. Essa que é a ideia da alocação ótima, tá? Então vamos julgar a questão. Letra A. O número de extratos depende do tamanho da amostra, devendo ser proporcional a esse. Pessoal, o número de extratos, ele não depende do tamanho da amostra. O número de extratos depende do critério de estratificação que você está usando. Se você quer estratificar de acordo com o nível de escolaridade das pessoas, sei lá, você vai criar quantos extratos? Sei lá, nível fundamental, nível médio, nível superior, mestrado, doutorado. Vamos imaginar que você vai criar esses 5. Beleza, 5 extratos. Ah, não, eu quero estratificar de outra forma. Eu quero estratificar de acordo com nível de renda, tá? Aí, pô, nível de renda, quantos níveis? Não sei, você vai analisar aí uma maneira interessante de fazer, mas digamos que você vai pegar assim, ó, pobre, sei lá, muito pobre, pobre, classe média, média alta, rico, super rico, podre de rico. Bom, 7. Tá? Você pegou, criou 7 estratos ali. Dá para você fazer assim? Dá. Veja então que no final das contas, o número de extratos ele depende do critério de estratificação que você está usando, não tem nada a ver com o tamanho da amostra. Letra B. Na alocação ótima de Neyman, a amostra de cada extrato é proporcional? Não, isso aqui é na alocação proporcional. Opa, desculpa, eu parei aqui, ó, parei e errei, né? Porque é o seguinte, está falando o seguinte, na alocação ótima de Neyman, a amostra de cada extrato é proporcional não às respectivas áreas, mas sim às variâncias. É isso mesmo, tá? Letra B é o nosso gabarito. Na alocação ótima de Neyman, o que vai fazer você escolher colocar mais ou menos indivíduos dentro de cada extrato é o quê? É a variância que você medir em cada extrato. Extratos com uma variância menor, os indivíduos são mais parecidos entre si, você vai pegar menos indivíduos. Extratos com uma variância muito alta, os indivíduos são muito diferentes entre si, você vai pegar mais indivíduos para tentar captar a tendência ali, tá bom? Letra C. Na amostragem estratificada proporcional, o tamanho da amostra de cada extrato é definido pelo coeficiente de variação? Não. Amostragem aleatória proporcional, o número de elementos em cada extrato vai ser proporcional ao que você tem na população. Vai ser para representar o mesmo percentual que você tem na população, tá? Bora ver a próxima. A população deverá ser considerada finita ou infinita, conforme o número planejado de extratos, não dependendo, portanto, do tamanho de cada um deles. Olha, a questão está falando aqui que a população deverá ser considerada finita ou infinita conforme o número planejado de extratos. Não há uma relação com o número de extratos aqui, tá? Item errado. Próximo. Na alocação proporcional, a intensidade da amostra é definida com base na área de cada extrato, empregando, assim como na amostragem aleatória simples, estimativa de variância. Não, na alocação proporcional, você não vai usar estimativa de variância para tomar nenhuma decisão. Você vai usar a mera proporcionalidade. O mesmo percentual que tem na população, você quer trazer para a sua amostra, tá? Então, o gabarito era a letra B. Eu espero que você tenha conseguido captar intuitivamente. É isso que você precisa para a sua prova. É entender intuitivamente a ideia da alocação ótima de Neyman, né? De que, pô, se você tem um grupo que os indivíduos são muito parecidos entre si, você não precisa entrevistar um monte deles para você entender se eles estão mais para o político A ou para o político B. Se você tem um grupo que os indivíduos são muito diferentes entre si, é melhor que você entreviste vários para que você consiga captar melhor a sua tendência. Tá legal? Vamos para a próxima? Ela fala que para o planejamento de uma pesquisa de campo, do ponto de vista estatístico, existem 3 aspectos fundamentais a definir, quais sejam a população-alvo, o modo de seleção e o tamanho da amostra. Esses aspectos estão logicamente interligados e sobre eles é correto afirmar que, letra A, a pesquisa por conglomerados tende a ampliar o tamanho da amostra necessária? Não falamos de nada disso. A amostragem por conglomerados ela não vai fazer com que você tenha que ter uma amostra maior.
Letra B. Os indivíduos que serão alvo da pesquisa não precisam de uma característica em comum para delimitar a população. Pessoal, isso aqui está errado, né? Já falamos. Isso aqui está errado também. Pelo seguinte, aqui vale a pena a gente se deter um pouquinho, porque é o seguinte, quando você vai fazer uma pesquisa, a primeira coisa que você tem que definir é qual é a população de interesse. A população é o todo. Você não vai entrevistar todos, mas você tem que saber o que é o todo aqui. Eu estou interessado, digamos que o Ibope me contratou para fazer uma pesquisa eleitoral para saber o percentual de votos de cada candidato à eleição presidencial no Brasil, né? Nesse caso, qual é a população de interesse? É a população brasileira? Não, não é a população brasileira. É a população de eleitores, de cidadãos eleitores brasileiros, né? Uma criança faz parte dessa população? Não faz, né? Ela é da população brasileira, mas ela não é da população de interesse do meu estudo, porque o meu estudo é um estudo eleitoral. A população de interesse para mim são pessoas que são hábeis a votar, tá? Continuando, passando aqui para a próxima, né? Então, assim, a gente precisa que os indivíduos tenham uma característica em comum. A definição de população é isso, tá? Uma população é um conjunto de indivíduos que tem alguma característica em comum. Então, por exemplo, qual é a população de interesse desse meu estudo aí da eleição aí, eu trabalho com o Ibope? A minha população seria brasileiros eleitores, brasileiros hábeis a votar, aptos a votar, tá? Então essa seria a característica que reúne, a característica que é comum a todos os elementos da população que eu vou pesquisar. Continuando, letra C. Em comum, os modos de seleção demandam a existência de um cadastro exaustivo. Será que todos os modos de seleção, todas as técnicas de amostragem, elas precisam que eu tenha um cadastro exaustivo? Eu já disse para vocês que não. A amostragem aleatória simples precisa ter a lista de todo mundo? Precisa ter esse cadastro exaustivo? Sim. A amostragem sistemática precisa ter a lista de todo mundo? Sim. A amostragem estratificada precisa? Não. A amostragem por conglomerados precisa? Também não. Tá? Letra D. O cálculo do tamanho da amostra depende do conhecimento a respeito do tamanho da população. Bom, a gente não está falando aqui de tamanho da amostra, mas eu vou dizer para vocês que esse item aqui está errado. E por que ele está errado? Porque muitas vezes você vai conseguir calcular o tamanho da amostra sem saber o tamanho da população, simplesmente assumindo que aquela população tem um tamanho infinito. Tá? Você assume, olha, eu vou calcular o tamanho da amostra caso essa população tivesse tamanho infinito. E aí eu não preciso saber o tamanho exato da população. Nesse caso da pesquisa eleitoral, eu preciso saber exatamente quantos eleitores tem no Brasil? Com certeza não preciso. Eu posso tratar a população brasileira como uma coisa tão grande que ela é quase infinita, para fins de definição do tamanho da amostra. E aí eu calculo o tamanho da amostra considerando que a população brasileira é infinita. E mesmo assim vai dar bem certo. Tá? Letra E. Mesmo quando a população é finita, é possível sortear uma amostra grande com probabilidades de ocorrência iguais. Beleza. O gabarito da questão só pode ser mesmo a alternativa E, né? Nós já eliminamos as outras. E aqui, né, fica esse comentário, né? Várias vezes vocês vão se deparar com situações como essa nas provas da FGV, questões onde você consegue matar por eliminação, onde às vezes a alternativa que é o gabarito, ela tem um conhecimento ali um pouco mais elevado, que você não tem tanta segurança, mas você tem grande segurança para eliminar as demais. Mas, vamos lá. Mesmo quando a gente tem a população finita, a gente pode sim ter uma amostra grande, e nessa amostra a gente pode ter elementos com probabilidade de ocorrência iguais. Sim, a gente está falando aqui de uma amostragem aleatória simples, tá? Então dá para fazer sim, mesmo uma população finita. Uma das mais importantes características em uma amostra uma das mais importantes características que uma amostra pode ter em relação à população é a representatividade. Tal característica notabiliza-se especialmente pelo seguinte. Veja,
a gente quer, sempre é o nosso desejo, quando eu construo uma amostra, eu quero que aquela amostra seja uma representação da minha população. Quanto mais fiel aquela amostra for em relação à minha população, melhor. Melhor vai ser o resultado do meu estudo, não é? Então, a representatividade, de fato, é uma característica muito importante. Vamos ver que alternativa de resposta que vai me trazer ali o que realmente interessa quando a gente fala em termos de representatividade. Olha a letra A. Todos os indivíduos da população têm que estar representados de alguma forma na amostra? Não tem como eu representar todos os indivíduos da população. Senão eu não estou fazendo uma amostragem, estou fazendo um censo, né? Estou olhando todos os indivíduos. Letra B. Todos os grupos de indivíduos têm que estar representados de alguma forma na amostra? Olha, até aqui ok. Vamos deixar essa alternativa. Questão de múltipla escolha tem isso. Você tem que olhar as alternativas para tentar encontrar aquela que, pô, não, só pode ser essa. Tem que dar uma olhada nas outras, né? Mas, a princípio, eu quero, sim, que a minha amostra tenha ali todos os grupos de indivíduos, né? Os indivíduos de nível superior, de nível médio, e assim por diante, né? Eu quero isso. Continuando, letra C. A probabilidade de indivíduos dos grupos populacionais distintos terem a mesma probabilidade de serem sorteados. Aqui ficou até confuso, né? A probabilidade de indivíduos de grupos populacionais distintos terem a mesma probabilidade de serem selecionados. Olha, eu quero que indivíduos de grupos populacionais distintos tenham a mesma chance de serem selecionados? Não necessariamente. Se a minha população é uma população que tem muitos indivíduos de nível fundamental e poucos indivíduos com doutorado, eu não quero que os indivíduos com doutorado tenham necessariamente a mesma chance de serem selecionados para a amostra do que aqueles que têm nível fundamental. Pelo contrário, né? Eu quero ter uma amostra que tenha mais indivíduos de nível fundamental. Beleza? Então, vamos lá. Letra D. As proporções populacionais para fins de interesse do levantamento se reproduzirem no nível da amostra. E isso é legal. Eu quero que as proporções populacionais se reproduzam no nível da amostra. Se eu tenho 20% da minha população com nível médio, eu quero que 20% da minha amostra tenha nível médio. Se eu tenho 50% da população com nível fundamental, eu quero que 50% da minha amostra tenha nível fundamental. E assim por diante. Isso é mais evidente na amostragem estratificada. Mas, no fundo, é isso que eu quero em qualquer outra amostragem. Quando eu faço uma amostragem aleatória simples, o que está implícito, por exemplo, ali na amostragem aleatória simples? Que se eu estou fazendo uma amostragem aleatória, naturalmente, por uma questão probabilística, eu devo, se metade da minha população tem nível fundamental, é muito provável que mais ou menos metade da minha amostra acabe tendo nível fundamental mesmo. Se 10% da população tem nível superior, é muito provável que cerca de 10% da minha amostra tenha nível superior, porque eu estou fazendo uma seleção de forma aleatória. No final das contas, eu quero representar bem a minha população, garantindo que os percentuais se mantenham, que as proporções populacionais se mantenham. A alternativa D é mais gabarito do que a letra B, porque a letra B fala simplesmente de todos os grupos estarem representados, de alguma forma, mas eu não quero que seja de alguma forma. Eu quero que todos os grupos estejam representados, em regra, seguindo a proporcionalidade deles na população, para ser algo que realmente seja representativo da população. A exceção que a gente viu da alocação ótima de Lima, mesmo ali, tem um objetivo por trás da escolha, né, de pegar mais indivíduo de um grupo ou mais indivíduo de outro. Eu não quero simplesmente representar de qualquer forma os indivíduos. Eu sempre tenho uma lógica ali por trás, que, como regra, é a proporcionalidade. Tá? Então, gabarito letra D, vamos para a letra E. Os conjuntos de unidades da amostra geradas a partir da população sejam o mais homogêneo possível. Não, eu não quero que a minha amostra seja homogênea. Pelo contrário, eu quero uma amostra que tenha elementos mais variados da minha população. Vamos ver. Vamos lá, então, para mais uma, pessoal. Essa questão aqui é uma questão interessante. Dentre os métodos de amostragem não probabilística, vamos trabalhar agora as não probabilísticas, podem ser destacados conveniência, cotas, julgamento, tipicidade e bola de neve. Sobre cada um desses métodos, e nessa exata ordem,
poderiam ser associadas às seguintes palavras-chave ou expressões. Vamos lá, vamos tentar associar cada uma das nossas técnicas de amostragem aqui não probabilísticas com uma palavra. Primeiro, amostragem por conveniência. Conveniência está relacionado com o quê, pessoal? Está relacionado com praticidade. Praticidade. Uma amostragem por conveniência, ela é uma amostragem que tem essa característica de praticidade. Esses outros aqui, ó, fazem algum sentido. Proximidade, né? Proximidade gera conveniência. Baixo custo não é exatamente conveniência. Seleção endógena, aí já tá viajando um pouco. Proximidade está aqui também. A melhor, para mim, até aqui, é associar a amostragem por conveniência com o fator de praticidade. É aquela história que eu falei para vocês. Como é que eu fiz uma amostragem por conveniência no meu caso? Eu queria fazer uma pesquisa, eu fui lá no meu Instagram e fiz a pesquisa perguntando para os seguidores do meu Instagram. Fiz uma enquete lá no Instagram, isso é uma amostragem por conveniência, né? Tem coisa mais conveniente para mim do que isso? Vamos continuar. Próximo. Amostragem por cotas. Pessoal, a amostragem por cotas, essa daqui, a gente tem que lembrar. A FGV adora relacionar a amostragem por cotas com quem? Com a amostragem estratificada, né? Ela é uma tentativa de se fazer uma amostragem estratificada, uma tentativa não probabilística de fazer a amostragem estratificada. Então, olhando as opções de resposta, eu fico ainda mais seguro da letra A, porque olha o que vem aqui. Efeito de estratificação. Juízo de valor não tem nada a ver, né? Sempre tem juízo de valor nas amostragens não probabilísticas, sempre tem uma componente subjetiva, né? Arbitragem, para um grupo, avaliações em sequência, enfim. Está claro para mim que o gabarito é a letra A. Vamos entender melhor o restante da letra A, então. A amostragem por julgamento, ou amostragem intencional, ela tem relação com a arbitragem? Sim. Arbitrar é o quê? Arbitrar é você definir, você escolher do seu ponto de vista, né? A amostragem por julgamento ou amostragem intencional é essa, onde você vai arbitrar quem entra e quem não entra na sua amostra, né? Essa que é a ideia. Continuando, amostragem por tipicidade. Essa aqui tem relação com a amostragem por conglomerados, tá lembrado? Está lá no quadro inicial. Amostragem por tipicidade. Porque ali a gente vai escolhendo o quê? A gente vai olhando subgrupos, é isso mesmo, tá? E para fechar, amostragem por bola de neve. A amostragem por bola de neve está ligada com indicações. Aqui ele fala de indicações técnicas, né? Mas no final das contas, indicações como um todo, tá? Na amostragem por bola de neve, o que você faz é escolher um primeiro indivíduo e ele vai escolhendo os próximos, ele vai indicando os próximos elementos da sua amostra. Maravilha, né? Vamos seguir, pessoal? Vamos lá, tem mais questão aqui para a gente trabalhar. Olha essa daqui, ó. As amostras, quanto à forma de seleção, podem ser do tipo probabilístico ou não probabilístico. Como exemplo dessas últimas, podem ser citados a amostragem por cotas, por conveniência e bola de neve. O que a gente pode falar das três? Olha, de novo, basicamente o mesmo tipo de questão que a gente já viu, né? A amostragem por cotas. O que caracteriza aqui a amostragem por cotas? Ó, olha, ela tem uma semelhança com a amostragem estratificada. É o que a FGV mais gosta, né? É falar dessa semelhança dela com a amostragem estratificada. Seleção de alto custo, selecionar de forma recorrente, baixo custo, nada disso tem uma relação direta com a amostragem por cotas. Conveniência. Conveniência. Tem relação com o que conveniência aqui? Baixo custo de execução? Foi o meu caso lá, né? Peguei e joguei uma enquete no Instagram e pronto. Tem coisa mais tranquila de fazer do que isso? Baixo custo de execução. A letra E fala assim, ó, é realizada de forma recorrente. A amostragem por conveniência é realizada de forma recorrente? Não. Isso aqui para mim não tem nada a ver, tá? E a próxima? Bola de neve. Bola de neve é selecionada de forma recorrente? Essa sim, né? Porque na amostragem por bola de neve, eu faço uma seleção, aquela pessoa indica outras, eu vou, e aquele outro grupo de pessoas vai indicar outras pessoas, eu vou fazendo isso de maneira recorrente, tá bom? Por isso, o gabarito dessa questão é a alternativa B de bola. B de bola.
Vejamos, mais uma. Uma amostra planejada em 2 estágios será extraída com o objetivo de estimar o nível de escolaridade dos indivíduos que buscam ajuda na defensoria, em certo período. Além da informação sobre o posto de atendimento ao qual o cidadão recorreu, estão disponíveis ainda o nível de renda e a sua idade. Se o primeiro estágio emprega conglomerados e o segundo emprega extratos, as variáveis que podem servir para definições desses grupos são... Olha que interessante, agora o examinador está mandando a gente fazer uma amostragem por conglomerados Desculpa, o examinador está mandando a gente fazer uma amostragem em 2 estágios. Olha lá, nós vamos ter que definir. O primeiro estágio, ele diz para a gente vai ser por conglomerados, o segundo estágio vai ser estratificado, tá? O que a gente pode fazer aqui então? Veja que o examinador falou para a gente, recapitulando o que tem de mais importante no enunciado, vão ser 2 estágios. O objetivo é estimar o nível de escolaridade. Esse é o objetivo, estimar o nível de escolaridade. E quais são as informações que a gente tem? A gente sabe o posto de atendimento, a gente sabe o nível de renda e a gente sabe a idade de cada uma das pessoas. No primeiro estágio, nós vamos empregar uma amostragem por conglomerados. Se a gente vai fazer o primeiro estágio por conglomerados, qual dessas 3 variáveis que a gente vai utilizar para selecionar os nossos conglomerados? O posto de atendimento, o nível de renda ou a idade? Para fazer conglomerado, a gente sempre vai tentar pensar em alguma técnica, em algum critério que vai delimitar de modo físico, né, os elementos. Pensando naquela história de limitar deslocamento. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu utilizar o posto de atendimento como critério no primeiro estágio, facilita a minha vida. Eu tenho um monte de postos de atendimento da defensoria. Cada um pode ser um conglomerado, eu escolho alguns desses postos e eu vou analisar os indivíduos daqueles postos apenas. Estou fazendo o quê? Uma amostragem por conglomerados, né? Então, primeiro ponto é, na parte dos conglomerados, uma definição física ali, uma delimitação física, portanto, o posto de atendimento é o melhor critério para esse primeiro estágio, posto de atendimento, letra C ou letra D. E o segundo critério? No segundo critério, repare que a segunda parte vai ser uma amostragem estratificada. Se a segunda parte, né, vai ser uma amostragem estratificada, eu estou pensando, agora eu já delimitei, eu vou olhar só os indivíduos que foram nos postos A, B ou C. Os outros postos eu não quero nem saber, mas os que foram no posto A, B ou C eu vou olhar. Em tese, se fosse uma amostragem por conglomerados normal, eu teria que analisar todos os indivíduos que foram no posto A, no posto B e no posto C. Tem que analisar todos os conglomerados que eu escolhi. Só que, como essa aqui é uma amostragem em 2 estágios, eu vou lá naqueles postos que eu escolhi e eu vou fazer uma estratificação para eu selecionar apenas parte dos indivíduos. Tá? Como é que eu vou fazer para estratificar? Aí eu tenho que pensar o seguinte, agora eu tenho 2 variáveis me sobrando. Uma variável é o nível de é o nível de renda e o outro aqui é a idade e além disso, tem o próprio nível de escolaridade, que é o que eu quero saber, né? Se o que eu quero analisar, se o objetivo final do meu estudo é analisar o nível de escolaridade, eu não vou estratificar as pessoas com base no nível de escolaridade. Se o objetivo final do estudo é analisar nível de escolaridade, eu vou usar outros critérios para fechar ali os indivíduos, para dali, naquela amostra final, eu analisar a escolaridade dela. Então, entre a letra C e a letra D, olha só, na letra C eu iria estratificar pelo nível de escolaridade, na letra D eu iria estratificar pela renda. Mas se o objetivo do meu estudo é justamente estimar a escolaridade, eu não vou estratificar pelo que eu quero descobrir, tá? Eu vou tirar essa daqui, a única alternativa que me sobra é usar aqui o nível de renda. Poderia ser o nível de renda, poderia ter uma alternativa aqui onde no lugar de nível de renda tivesse a idade, serviria também. Então o gabarito é a letra D, tá? O que não dá para fazer mesmo é usar o nível de escolaridade como um dos critérios, porque no fim das contas ele é o objetivo final do meu estudo, tá bom? Então é isso que foi feito aqui nessa questão. Eu peguei todos os indivíduos que foram atendidos em todos os postos de atendimento da defensoria. Primeiro, quebrei em conglomerados, considerando que cada posto de atendimento é um conglomerado. Dos postos que eu escolhi, o posto A, o posto B e o posto C,
eu poderia ter que analisar todos os indivíduos, se fosse uma amostragem em um estágio. Numa amostragem em 2 estágios, eu vou pegar esses 3 grupos aí e vou estratificar e vou selecionar apenas parte dos indivíduos que foram atendidos em cada um dos postos. E, claro, vou estratificar por um critério que não seja o objetivo final do meu estudo. Tá? O objetivo final eu vou deixar para olhar só realmente no final do estudo lá, só no resultado final. Beleza, pessoal? Bom, vamos dar sequência aqui. Eu queria, só para a gente fechar aqui, fazer mais uma questão desse assunto. Vamos dar uma olhada aqui juntos. Essa questão aqui, ó. Ela diz para a gente que um estatístico resolve realizar um levantamento de campo através de uma amostra por conglomerado, selecionando todos os indivíduos dos clusters previamente selecionados. Sobre esse desenho amostral, é correto afirmar que... Veja só, pessoal, tem uma palavrinha nova aqui, né, que é a palavra cluster. Pessoal, cluster, para a gente aqui, é o equivalente a conglomerado, tá? São aqueles subgrupos que a gente escolheu. Então tá, eu quero fazer uma amostragem por conglomerados e vou pegar todos os indivíduos dos conglomerados que eu já escolhi. O que eu posso falar desse desenho amostral? O que eu posso falar sobre a amostragem por conglomerados? Letra A. É bem mais dispendioso, errado, já está errado aqui. A amostragem por conglomerados, uma das características é justamente ter um custo mais baixo de deslocamento. Ó, aqui está falando de elevado custo de deslocamento, errado. Letra B. O coeficiente de variação de cada um dos clusters tende a ser menor do que no caso da utilização de extratos. Pessoal, quando a gente utiliza extratos, a gente vai ter dentro de cada extrato elementos mais parecidos entre si. E aí a variabilidade dentro de cada extrato vai ser menor. Então, na verdade, esse item aqui está errado porque é na amostragem estratificada é que dentro de cada extrato a variabilidade e o coeficiente de variação será menor do que no caso da amostragem por conglomerados. Então esse item está errado. O coeficiente de variação tende a ser maior, tá? Se você quiser só corrigir assim. O coeficiente de variação vai ser maior dentro de cada cluster do que dentro de cada extrato. Letra C. Apresenta uma fragilidade intrínseca, já que parcelas consideráveis da população não são passíveis de seleção. Isso aqui está errado. Toda a população é passível de seleção. Quando você vai criar os conglomerados, você cria conglomerados com toda a sua população, né? Você chega lá, ó, todas as quadras do meu bairro, cada quadra é um conglomerado. Você não deixou ninguém de fora. A princípio, qualquer uma das quadras pode ser selecionada para sua amostra. Logicamente, qualquer um dos indivíduos que moram no seu bairro pode vir fazer parte da sua amostra. Depois é que você vai selecionar alguns conglomerados e vai eliminar os demais. Mas, a princípio, todos são passíveis de fazer parte da sua amostra. Continuando. Letra D. Depende da validade de hipóteses sobre a semelhança de composição das unidades amostrais que, internamente, devem ser heterogêneas. Isso aqui é interessante. Mais uma questão que vem com um detalhezinho. É por isso que estou fazendo várias, porque cada uma traz uma coisinha a mais para você. Talvez você ficasse aqui em dúvida dessa alternativa e você passasse para a próxima. Vamos ver se você conseguiria matar por exclusão. Vou deixar para explicar isso aqui depois. Vamos ler a alternativa E. O recurso à amostra por conglomerados pode estar relacionado à disponibilidade de cadastros indispensáveis à adoção dessa técnica em qualquer nível de seleção. Pessoal, para usar uma amostragem por conglomerados, eu preciso ter cadastros, eles são indispensáveis. Isso aqui está errado. Você sabe que na amostragem por conglomerados, você não precisa ter um cadastro exaustivo de todos os elementos da população. Quando é que você precisa ter um cadastro com todo mundo? Amostragem aleatória simples, amostragem sistemática. Se você estiver fazendo amostragem estratificada ou por conglomerados, você precisa ter uma lista com todos os indivíduos da população? Não precisa. Tá? Então, dava para matar essa questão aqui sem entender tão bem a letra D, né? Dava para matar. Mas vamos voltar na letra D. Ela fala que sobre a amostragem por conglomerados, né? Ela depende da validade das hipóteses sobre a semelhança de composição das unidades amostrais, que internamente devem ser heterogêneas. É o seguinte, quando a gente faz uma amostragem por conglomerados, pensa no exemplo que eu dei.
eu quero fazer pesquisa eleitoral no meu bairro apenas, dividir o meu bairro em quadras, cada quadra eu considerei como sendo um conglomerado, e eu vou escolher algumas quadras, 3, 4, 5 quadras apenas, que serão os conglomerados que eu vou analisar completamente. Então eu escolhi essa quadra aqui, essa daqui, mais essa daqui, e mais essa outra aqui, 5 quadras. E ali eu vou analisar todos os indivíduos daquelas 5 quadras. Agora, isso aí é válido? Isso é válido se realmente os elementos dentro dessas quadras forem heterogêneos, forem variados entre si. Vamos imaginar que por algum motivo, no seu bairro, tem uma região ali do seu bairro que tem só o pessoal de altíssimo nível ali, pessoal, renda alta pra caramba, tá o filé do seu bairro ali. E aí você, por acaso, você escolheu, das 5 quadras que você tinha escolhido, 4 quadras foram justamente daquela região ali mais nobre do seu bairro, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Nesse caso, a sua amostragem por conglomerados, ela não vai funcionar tão bem, porque você acabou escolhendo indivíduos ali de quadras que têm um certo perfil, que provavelmente vai fazer com que os eleitores daquela região sejam mais parecidos entre si do que em relação à totalidade do bairro, isso vai enviesar o seu resultado, concorda? Então, uma coisa que a gente pressupõe quando a gente faz uma amostragem por conglomerados é que dentro de cada quadra a população é heterogênea, né? Tem uma quadra aqui que tem gente que vota no partido A, no partido B, tem gente que não gosta de política, tem de tudo. Você tende a achar que a hipótese por trás é essa. Se por acaso você tem alguma evidência de que, olha, não dá para usar isso não dá para considerar isso não, porque essa quadra aqui, ó, todo mundo vota no partido A. Aqui todo mundo é parente do fulaninho lá do partido A, todo mundo vota nele. Nesse caso, você não poderia usar a amostragem por conglomerados, tá? Então, voltando aqui, tem uma hipótese que a gente está considerando aqui, que é o quê? Que as unidades são heterogêneas dentro de cada conglomerado, tá? Há uma variabilidade nos indivíduos dentro de cada conglomerado. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fecha esse nosso bloco aqui. Beleza? Vou encerrar então. Valeu! Eu não penso em fazer... Bacana, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula. Um abraço para todo mundo. Descansem. Vamos continuar tendo aula aí. Vamos cobrir o edital inteiro do TCU por meio de questões da FGV. Tá bom? Um abraço. Até mais, pessoal. Você ainda pretende fazer algum outro concurso aí na sua vida ou já se aposentou dessa vida de concurseiro? Não precisa nem responder, né? Porque, eu estou no tribunal há 10 anos e, não, assim, estou sempre aprendendo. Eu não aguento quando a pessoa fala assim, essa daqui é a nossa auditora sênior. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Aí eu fico, gente, é assim, a sensação que a gente está sempre aprendendo, eu não domino, eu não vejo necessidade. Aliás, na época do Tesouro, o financeiro não era o que determinava ir para o TCU. Era a qualidade de vida, a flexibilidade de horário, etc.